Saudações marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao Convés do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns testes que eu realizei para tentar identificar quais são as melhores defesas antiaéreas da classe 2. Quando se fala em defesa antiaérea, a gente quer saber quanto elas são eficientes para derrubar os caças inimigos e o quanto elas conseguem defender os nossos navios dos ataques de mísseis. Então eu fiz dois testes com cada defesa, um contra aeronaves e outro contra mísseis. O teste contra aeronaves consiste em marcar quanto dano a defesa consegue fazer contra um esquadrão de caças Harrier sobrevoando um destroyer Chennai, que é muito bem protegido com 4 defesas antiaéreas. Eu considerei primeiramente a quantidade de aviões derrubados e depois a quantidade de dano causado. A classe 2 tem 10 defesas antiaéreas, sendo 6 metralhadoras e 4 mísseis. Eu vou começar todos os testes pelas metralhadoras. A Cortic, que é a versão menor da Castan, além de ser a defesa com menor alcance, também foi a que teve o pior desempenho contra as aeronaves, fazendo apenas 2.087 pontos de dano e não conseguiu derrubar nenhum avião. A Itroli G, que é um dos poucos itens italianos do jogo, embora tenha o dobro do alcance da Castan, teve praticamente o mesmo desempenho, com apenas 2.100 pontos de dano e nenhuma kill. A russa AK-630 também teve um desempenho bem ruim. Sem derrubar nenhum avião, ela fez apenas 2.142 pontos de dano contra o esquadrão de Harriers. Vale lembrar que todos os aviões fizeram a mesma rota na mesma velocidade. A Phalanx, de fabricação americana, começou a mostrar um pouco mais de resultado, conseguindo 2.805 pontos de dano, mas mesmo assim sem derrubar nenhum avião. A chinesa Type 730 também conseguiu resultados um pouco melhores, alcançando 3.069 pontos de dano, mas também não conseguiu derrubar nenhum caça. Finalmente, a última metralhadora da lista, a recém-chegada Goalkeeper, que é a única defesa da classe 2 que custa ouro. Com um resultado bem superiores às outras, ela fez 3.459 pontos de dano e também não derrubou nenhum avião. Aliás, nenhuma metralhadora foi capaz de derrubar um avião sequer. Agora vamos às 4 defesas com mísseis, começando pela russa OSA, que dispara um míssil por vez, conseguindo 78 pontos de dano para cada míssil com alcance de 3,5 km e recarga de 2,8 segundos. Ela é a defesa com maior alcance, então é muito boa para ajudar a bater aqueles aviões que não se aproximam tanto do seu navio. Se você está gostando do vídeo e se essa informação está sendo útil para você, então aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você me ajuda a continuar trazendo mais testes como esse. Ela conseguiu derrubar um avião e fez 5.681 pontos de dano, um resultado muito superior a todas as metralhadoras. A americana RIM 116 tem um alcance um pouco menor, mas com maior dano por míssil e maior tempo de recarga. Ela alcança alvos a 3 km de distância, fazendo 130 pontos de dano a cada 3,5 segundos. Confesso que a RIM 116 me surpreendeu. Ela conseguiu derrubar os 3 aviões e ainda fez 6.045 pontos de dano. A chinesa HHQ-7
é o míssil de defesa com maior poder de impacto por míssil lançado, mas também é o de menor alcance e maior tempo de recarga. Ela faz 325 pontos de dano por míssil, com alcance de 2,2 km e uma recarga bem demorada de 5,6 segundos, mas se mostrou muito eficiente contra os aviões. Ela conseguiu derrubar os 3 aviões e fez 6.630 pontos de dano. Por último, a russa ZM-47 Žibika, que embora não tenha muito dano por míssil, consegue balancear bem todos os requisitos com uma recarga bem rápida. A Žibika consegue 104 pontos de dano por míssil, com alcance de 2,6 km e uma recarga de apenas 2,1 segundos. Mas a grande vantagem e a principal diferencial dessa defesa é que ela foca em apenas um alvo por vez. Isso diminui o poder de fogo do esquadrão inimigo. Por isso, mesmo fazendo menos dano que a HHQ, eu a considerei mais eficiente contra aeronaves, porque ela bateu o primeiro avião antes dele cruzar a linha central do meu navio. Ainda assim, ela conseguiu derrubar todo o esquadrão e fez 6.214 pontos de dano. Na verdade, ela só fez menos dano que a HHQ porque ela bateu o esquadrão em menos tempo. Nessa tabela eu vou deixar o resumo dos testes das defesas antiaéreas da classe 2 contra um esquadrão de caças AV-8R. Você pode tirar suas próprias conclusões e tentar mesclar algumas defesas de forma que atenda às necessidades do seu navio. O segundo teste consiste em ver qual defesa resiste a mais ataques de mísseis CJ-20, disparados a 4 km de distância. São sempre 4 mísseis por vez. O navio inimigo é um destroyer Hawk KDDX. Para defesa, um destroyer HMS Duncan, que tem apenas 2 slots de defesas antiaéreas. Eu vou mostrar sempre 2 defesas por vez, e a contagem é a quantidade de disparos feitas pelo navio inimigo. Eu não estou considerando o uso de armadilhas. Começando pela Type 730 e a Castan, elas foram simplesmente ineficazes. Não conseguiram parar nenhum ataque e o navio afundou com apenas 4 disparos do inimigo. Depois, a Goalkeeper e a AK-630, que também repetiram o pífio desempenho das anteriores, não resistindo aos 4 disparos do destroyer coreano. A impressão que eu tive é que nenhuma delas conseguiu abater um míssil sequer, e todas estão com 100% de upgrades. A única metralhadora que conseguiu resistir a 4 disparos foi a Troll G. Mesmo assim, durou poucos segundos a mais que a Phalanx. As defesas de mísseis também tiveram um resultado bem melhor que as metralhadoras, onde a gente pode ver claramente que vários mísseis foram abatidos antes de atingir o navio. A Žibika, que foi a melhor defesa contra aviões, foi a que menos resistiu contra os mísseis, sendo abatida com 7 disparos duplos de CJ-20. A chinesa HHQ se saiu um pouco melhor e foi abatida com 8 disparos. Na última comparação temos RIM 116 e OSA. Enquanto a RIM 116 conseguia segurar metade dos mísseis inimigos, a OSA se mostrava praticamente intransponível. Lembrando que a defesa era apenas um slot duplo. O HMS Duncan tem uma das piores defesas da classe 2. A RIM 116 foi abatida com 9 disparos de CJ-20,
enquanto a OSA ainda tinha preservado metade da vida do navio. Eu fiquei tão surpreso que refiz o teste mais 2 vezes e o resultado foi o mesmo. Foram necessários 19 disparos duplos de CJ-20 para conseguir afundar o destroyer Duncan, protegido com um slot duplo de OSA. Eu vou deixar aqui o resumo do teste das defesas antiaéreas da classe 2 contra os mísseis CJ-20, mas nesse caso não há dúvidas da eficiência da OSA. O que vai fazer você decidir a configuração do seu navio é a quantidade de slots disponíveis para equilibrar com uma boa defesa contra aviões. Minha recomendação é tentar montar um navio que consiga se defender bem contra mísseis e contra aeronaves. Na minha opinião, todas as metralhadoras foram reprovadas. Eu nunca gostei muito delas porque acho o barulho muito irritante, mas agora elas estão comprovadamente descartadas da minha lista até que recebam alguma melhoria. Eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião nos comentários. Conte o que você achou desse teste e qual sua defesa preferida. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.